Uma boa tarde, então, a todos os são marquenses que nos acompanham. 15 minutos e 16 da tarde desse domingo, 25 de setembro. Daqui a uma semana exatamente, no mesmo domingo, né? Os são marquenses, assim como todos os brasileiros, estarão indo às urnas para escolher seus novos prefeito, vice-prefeito e vereadores. Nós estamos aqui iniciando esse debate com os candidatos a prefeito de São Marcos. Quero fazer uma saudação, então, aos candidatos. Vou fazer a apresentação, então, né? Nós temos aqui, ao meu lado, o Evandro Coover, da coligação Reage São Marcos, que envolve, então, os partidos PMDB, PSDB e PDT. Ao seu lado, o candidato Geraldo Sandri, da coligação Unidos por São Marcos, das legendas PP, PTB, PRB, PSD e DEM. Na sequência, o Juninho, né? Júnior César Asquelvelho, da coligação Renova São Marcos, dos partidos PSB, PT, PCdoB. E, ao final, então, o candidato Luiz Carlos Suzin, da coligação Mudança, Renovação e Honestidade pela Comunidade, dos partidos, então, coligação Rede Sustentabilidade e PPS. Lembrando, então, que nós estamos aqui ao vivo, tá? Com transmissão ao vivo. Os são marquenses, enfim, podem nos acompanhar pelo Facebook do Jornal Atualitar. A transmissão ao vivo está acontecendo através da equipe técnica da Bitcom Internet e do portal de notícias Bitcom News. Tá? E também temos transmissão ao vivo pela Rádio São Marcos FM. Então, acompanhe ao vivo pela rádio ou em imagem através do Face do Jornal Atualitar. Nosso debate ele vai ter 4 blocos. Tá? No primeiro bloco são as perguntas do Jornal Atualitar para cada candidato. Uma pergunta para cada candidato o Jornal Atualitar vai fazer. A pergunta 1 minuto e os candidatos terão 3 minutos para responder. No segundo bloco, então, nós teremos então, a primeira rodada de perguntas entre os candidatos. Então, cada candidato hoje vai fazer uma pergunta para cada um de seus adversários. Então, são 4 blocos. Terceiro e quarto blocos também são de rodadas de perguntas entre os candidatos. Nós vamos ter um intervalo, então, também no meio, né, dividindo aí o debate. Inicialmente, então, sempre a ordem de resposta e ordem de pergunta vai ser por sorteio. Eu quero destacar também aqui a presença da advogada Ana Lúcia de Mesquita Borghetti, que aceitou o convite do Jornal Atualitar, então, para representar a comunidade de São Marcos aqui na produção desse debate, né? Obrigada, Ana Lúcia, por estar presente. E a Ana vai ficar encarregada de fazer o sorteio. Aqui ao meu lado nós temos a urna, né? Então, ela que vai realizar o sorteio para a gente definir a ordem, então, das respostas e depois das perguntas entre eles. Inicialmente, então, nós vamos passar para a apresentação individual dos candidatos. 1 minuto. Essa apresentação vai acontecer por ordem alfabética. Também é por ordem alfabética que eles estão aqui dispostos, né? E 1 minuto, então, para a apresentação individual. Nós teremos o Coover, o Geraldo, o Juninho e o Suzin. Inicialmente, então, 1 minuto para o candidato Coover. Pessoal da produção, a contar de 1 minuto. Então, nosso boa tarde. Cumprimentar aos colegas candidatos, ao Jornal Atualitar, a Bitcom, também aos ouvintes e os telespectadores via internet. Para nós é uma alegria estar aqui e poder levar a nossa população de São Marcos um pouquinho mais de quem é o Evandro Coover. Sou formado em técnico em contabilidade pela Escola Nossa Senhora do Carmo, Caxias do Sul. Trabalhei na empresa Randon no setor financeiro. Também sou presidente do Sindicato Rural aqui de São Marcos há mais de 6 anos. Fui coordenador da Regional Serra, 32 municípios, onde a gente coordenou o trabalho de todos esses municípios, muito gratificante. Também coordenei os últimos 2 rodeios do nosso município, rodeios esses com muito bons resultados, inclusive no último até com construção de arquibancada do lado da cancha de laço. Então, um pouquinho rapidamente de quem é o Evandro Coover. Ok, candidato, obrigada, Coover. E agora, então, é a vez do Geraldo. Produção, 1 minuto para a apresentação.
Cumprimentar a todos os colegas candidatos aí, o Jornal Atualitá, Bitcom, a comunidade que nos assiste, que nos ouve pela rádio. Enfim, estamos aqui para aprofundar um pouco esse debate do pleito eleitoral do próximo domingo. Eu sou Geraldo Sandri, então, tenho formação em administração de empresas pela Universidade de Caxias do Sul, pós-graduação também em finanças pela UX e mestrado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Fui vereador há 20 anos atrás, vereador, presidente da Câmara de Vereadores, atuação comunitária também bastante intensa, Associação dos Motoristas, SIC São Marcos, grupos de jovens, esporte, enfim, a atuação comunitária me trouxe até a política e aqui estamos hoje, então, para aprofundar o debate e conversar com vocês. Obrigada, candidato. Produção, agora o candidato Juninho. Nossa boa tarde, a Rose, aos colegas candidatos, aos ouvintes da Rádio São Marcos, aos telespectadores que nos acompanham pelo Facebook. Então, nossa boa tarde. E agradecer o espaço, que é um momento democrático, onde temos, sim, discutir sobre o nosso futuro, analisar quais os candidatos estão mais preparados, quais buscaram maiores informações com relação à nossa história atual e aquilo que podemos começar a tratar a partir de agora. Eu sou empresário, tenho 36 anos. Hoje minha empresa, minha matriz é em São Marcos e a filial é em Caxias do Sul. Fui vereador, segundo vereador com 642 votos na última eleição. Então estamos aí disposto a trocar ideias e mostrar aqui à sociedade nossas propostas. Ok, Juninho. Suzinho. Bom, eu sou radialista, fui agricultor, metalúrgico, vereador por 26 anos, 6 mandatos, presidi a Câmara de Vereadores por 6 anos, conhecimento vasto na questão, especialmente na área pública, de gestão pública, porque para administrar bem o município é preciso ter formação em gestão pública, e também fiz um trabalho como prefeito em exercício, conhecedor dos problemas, conhecedor das soluções do município de São Marcos. Então, queremos, nesse espaço, saudar a todos que nos acompanham através da São Marcos FM, saudar também que eles acompanham pelo Facebook, parabenizar a Bitcom, o jornal La Atualitá, por esse evento que realmente propõe à população acompanhar de perto os candidatos a prefeito. É dizer de que, embora alguns adversários políticos tenham feito muitas fofocas em relação à nossa candidatura, realmente estamos aqui. Somente se não tivermos vida, vamos deixar de concorrer, porque é isso aí. Ok, obrigada, Suzinho. Então, agora nós passamos ao primeiro bloco do nosso debate aqui, ao vivo, na loja da Bitcom Internet, em São Marcos. Tá? Passamos à introdução do primeiro bloco com as perguntas do jornal. E vamos para o sorteio, então, para ver a ordem dos candidatos para responder. A advogada Ana Lúcia vai proceder ao sorteio, o pessoal da produção já pode anotar a ordem. O primeiro candidato a responder a pergunta do Jornal Atualitá será Suzinho. Suzinho vai ser o primeiro a responder. Na sequência, depois, já bota em ordem aí para a gente saber. O próximo. Geraldo será o segundo. O Cover. E o quarto, então, o Juninho. Tá? Então, vamos repetir. Suzinho, Geraldo, Cover e Juninho. Pode deixar aí na ordem para nós irmos acompanhando. Ok. Suzinho, então, tá? Vou proceder às perguntas aqui. Vou lá atualizar. Me dá uma ajudinha aqui, Ana. Só segura aqui para mim. Por uma coincidência também, a pergunta que está na folha é a do Suzinho, a primeira também. Produção, pode colocar aí 1 minuto novamente. Suzinho, normalmente ouvimos que os candidatos a vereador prometem o que não podem realizar em caso de serem eleitos.
pois cabe a eles apenas legislar, fiscalizar ações do Executivo, fazer indicações, etc. e tal. Ao longo dos seus 6 mandatos como vereador do município, o senhor já declarou em entrevista ao Latualitá que chegou a ser convidado a assumir secretarias municipais. A pergunta que faço a você, Suzin, é por que nunca aceitou ser secretário, sabendo que ao assumir um cargo de gestão do Executivo, poderia vir a trazer benefícios reais e soluções concretas para problemas reivindicados pelos moradores? Só um minutinho, candidato. 3 minutos, então, para a resposta. Então, dizer à população e a todos que nos acompanham que eu nunca aceitei porque, pelo fato de a primeira vez que fui convidado, é quando eu fui suplente de vereador. Eu entendi que se a população não quer que o vereador, o candidato, não tenha aprovação nas urnas, seria falta até de respeito assumir uma secretaria. E após, quando era vereador, também fui convidado, mas eu entendo que seria uma falta de respeito com a população pedir voto ao eleitor para ser candidato a um determinado cargo e depois assumir um outro. Isso eu acho que é falta de respeito, é falta de consideração. Eu, na minha vida, não admito, jamais irei admitir concorrer a um cargo eletivo, ser escolhido pela população e depois abandonar o cargo para assumir qualquer outra secretaria que fosse. Até porque eu entendo que a população tem que ser respeitada. A vontade popular tem que prevalecer e também pelo fato de que se a pessoa foi escolhida pela população para estar no Poder Legislativo, ela não quer que ela esteja no Poder Legislativo. No Poder Legislativo, aliás, Executivo. No Poder Executivo tem que estar as pessoas em que a população não escolheu, que são os cargos de confiança, que são do senhor prefeito municipal, que escolhe seus cargos, secretariado e diretoria. E também pelo fato de que legislar também é importante. Saber legislar é muito importante. Ter um legislativo que realmente se propõe a se comprometer com a administração pública municipal é fundamental, porque é o Poder Legislativo quem autoriza o prefeito. O prefeito, ele é o gestor do município. O prefeito é quem executa, mas quem autoriza é o Poder Legislativo. Então, nós, com toda certeza, não aceitamos, não aceitaremos e não admitimos quem aceita, porque isso é traição ao eleitor, é traição ao povo. E condenamos todos aqueles que concorrem a um cargo eletivo, especialmente candidatos a vereador, e que mesmo que convidados pelo chefe do Poder Executivo a um cargo maior de secretário, mude de local, abandonando aquilo que a população lhe concedeu, que é um mandato digno, eletivo, até porque às vezes as pessoas fazem pelo fato que o salário do secretário é muito maior. O salário do secretário, as mordomias e vantagens, é muito mais que um vereador. Eu entendo também que as pessoas fazem isso por esse motivo. Além de ajudar, é claro que ajuda, mas também eles olham o lado pessoal, que é um salário quase que o dobro do vereador, que tem veículo à disposição do secretário, tem combustível, tem telefone. São as mordomias que rotineiramente os políticos do Brasil, na sua grande maioria, costumam a usá-las de forma indevida e não tem nenhum mínimo de respeito com a população. Ok, candidato. Obrigada. O próximo candidato, então, a responder a pergunta feita pelo jornal Atualitar será o candidato Geraldo Sandri. Candidato Geraldo Sandri. Os opositores criticam o atual governo pepista, dizendo que falta atitude e iniciativa ao prefeito Demétrio Lazzaretti. Não apenas para a realização de obras, mas também no tocante a diálogo com setores produtivos e articulação junto à sociedade, para encaminhamento de soluções. Muitos são-marquenses dizem que não votarão no Geraldo, pois ele é igual ao Demétrio. Gostaria que você nos respondesse em que você julga ser diferente do atual prefeito Demétrio Lazzaretti, no tocante ao estilo, ao modo de governar, e que aspectos e em que pontos o seu governo será diferente do atual. Muito bem. Primeiramente, dizer que eu tenho um respeito muito grande pelo Demétrio, e a sua administração. Segundo, dizer que nós estamos aqui em 4 candidatos, e 3 participaram da administração Demétrio e Fabiana do PP. O candidato Evandro, que era do PP e assinou ficha no PMDB no final do ano passado,
o candidato Juninho também, que estava no PP, né, como vereador, inclusive, né, e assinou ficha no PSB agora, né, também no final do ano passado. Né. Então, éramos 3, dos 4, 3 pertenceram ou participaram, né, do governo Demétrio. Segundo dizer que cada prefeito teve o seu estilo. Casaroto, vamos pegar no Casaroto para cá. Casaroto, Evandro Balardim, Demétrio. Geraldo será um prefeito diferente de todos eles, assim como qualquer um que está aqui. Tem a sua personalidade, o seu jeito de trabalhar, o seu jeito de administrar. Eu não vou julgar o Demétrio. Né? Não vou julgar o Demétrio. Eu fiz minha carreira pautada sempre pela busca da saída da zona de conforto. O que é isso? Sair da zona de conforto. Eu nunca parei. Assumi no Banco do Brasil, por exemplo. Assumi aqui em São Marcos, saí de São Marcos, desbravei o Rio Grande, andei por todos os cantos do Rio Grande do Sul, sempre em crescimento, sempre em crescimento. E terminei minha carreira numa das maiores agências do estado do Rio Grande do Sul, né, sempre subindo e nos padrões maiores em termos de agências no Brasil. Quer dizer, sempre buscando transferências, lutando. Participação comunitária minha foi intensa, desde dos 15 anos de idade. Atuação comunitária, com projetos vencedores, como foi o projeto Crescimento da Associação dos Motoristas, projeto Cidade Bela, do embelezamento da cidade, rebaixamento de canteiros, atuação na igreja, atuação nos clubes, na SIC, quando construímos aqui a atual sede da SIC, eu enxergo daqui. Quer dizer, sempre participei da comunidade, cresci muito na minha carreira, estudei muito e nunca fui acomodado. Eu estou falando da minha personalidade. E assim é. Agora também, Rose, eu poderia não concorrer a prefeito. Poderia ter outras atividades, sou professor universitário, sou empresário em Caxias também, temos uma empresa iniciando. Poderia fazer outras coisas. Não. A minha vontade de sair da zona de conforto me fez concorrer a prefeito e colocar meu nome à disposição desta comunidade fantástica que eu tanto amo. Então, gente, o Geraldo vai buscar sempre, este é o Geraldo, sempre buscando novos desafios e o crescimento do município. O prefeito Geraldo fará o município crescer muito, com atitude e com discernimento necessário para essa função que é desafiadora e importante. Muito bem. Próximo candidato, então, a responder a pergunta do Latalitá será o Evandro Couver. Couver, a principal crítica em relação ao governo do PMDB aliados na Prefeitura de São Marcos, na administração do Evandro Balardim, do ex-prefeito, né, foi de ineficiência e insuficiência na gestão financeira, com improbidades administrativas apontadas pelo Tribunal de Contas, multas, dívidas que teriam sido deixadas ao governo de Demétrio Lazzaretti. Candidato Evandro Couver, em caso do senhor vir a ser eleito prefeito de São Marcos, quem será o seu secretário da Fazenda? O senhor já tem uma pessoa definida para assumir esse cargo? E o que pretende fazer para não incorrer nos mesmos erros? Secretários da administração do Evandro Balardim terão espaço no seu governo? Muito boa pergunta, acho que é uma pergunta bastante... Pode muito boa pergunta, acho que é uma pergunta bastante esclarecedora. Tem que deixar bem claro que são duas pessoas, prefeito Evandro Balardim e agora Evandro Couver. Eu sempre disse em todas as entrevistas, em todas as matérias que a gente foi perguntado, não só em emissoras de rádio e pessoas que nos perguntam na rua. A nossa equipe será uma equipe qualificada. Então, quem será, não temos nenhum nome escolhido, nem um secretário escolhido, mas tenham a certeza que a pessoa que vier assumir tem que ter conhecimento naquilo que faz. Município não é brincadeira, tem que ser coisa séria. Não podemos ter um profissional que não conheça aquela área como a gente está acostumado a ver. Então tem que ser conhecedor da área a qual vai atuar. Secretário da Fazenda, Agricultura, Meio Ambiente, pessoa que conheça do meio ambiente e aí por diante. Então, é o nosso compromisso, aonde a gente trabalhou, sempre formamos equipe qualificada, tanto é que a gente pode ver os frutos da onde passamos. Sindicato, rodeio e todos esses eventos deram bom. Por quê? Porque nós tínhamos uma equipe qualificada e vai ser na prefeitura dessa forma. Se não der certo, podemos errar na escolha de um secretário, podemos errar, mas ele
não vai permanecer os 4 anos junto com nós se ele não for competente. Então, tenho a certeza que os nossos secretários serão competentes. E aqui até um esclarecimento, eu acho que como eu tenho um pouquinho de tempo, vou fazer. Eu assinei ficha no PP por imposição quando eu fiz o outro rodeio. Foi por esse motivo que eu assinei a ficha, que tinha que ser filiado ao PP para fazer o rodeio. Assinamos a ficha. Foi só até novembro de 2013, candidato. Foi um ano de ficha. Então, para te esclarecer, se você não estava bem ao par, algumas coisas que não me fizeram ficar mais no partido, por isso que eu saí. Então, só para esclarecimento, eu fiquei filiado mais menos de um ano no PP. Ok? Ok, candidato. O último candidato a responder a pergunta feita pelo jornal Atualitar é o Juninho. Juninho, nós do Atualitar já identificamos problemas de gestão de informação e organização durante o Campeonato Municipal de Futebol de Campo, quando a competição esteve totalmente a cargo da Liga São Marquense, enquanto o senhor era presidente da entidade. Muitas vezes as próprias datas de jogos e pontuação não estavam claras e confirmadas nem para a imprensa e nem para as próprias equipes. Fora isso, o Executivo Municipal apontou, por sua vez, falhas nos projetos encaminhados pela Liga para pedir recursos públicos e falhas também na prestação de contas da entidade. Juninho, a que você atribui essas dificuldades de gestão da Liga São Marquense de Futebol? E o que os são-marquenses podem esperar do seu futuro governo quanto à gestão de projetos para pedidos de recursos em nível estadual e federal? E quanto à gestão também das contas da Prefeitura? Pois bem, Rosa, essa tua pergunta até me surpreende, porque eu, quando era presidente da Liga, nunca fui chamado para alguma prestação de contas, além daquela que a administração nos pedia, a gente fazia. Nunca tivemos um apontamento, então essas informações são oriundas, sim, né, da velha forma de fazer política, que joga umas coisas, né, nas ruas, nos grupinhos de amigos, para desqualificar seus adversários. Então, quem quiser saber sobre as contas da Liga, elas foram todas aprovadas, não teve um apontamento, né? E um fator que tem que esclarecer aqui é assim, quando nós iniciamos a Liga, já era por uma falta de imposição com relação à própria Prefeitura, à Secretaria de Desporto, que podíamos dizer que era bagunçada. Nós criamos sem recursos e, pelo que a gente sabe, o campeonato depois dali teve uma crescente. Saiu de 8 times em 2011, para 2012 já teve 10, 2013 já teve 13 equipes, e viemos construindo. E aí a falta de repasses, porque uma vez as capelas estavam envolvidas e os empresários nas equipes de futebol. Era fácil manter. Hoje não, hoje são pessoas, presidentes que trabalham em chão de fábrica, pessoas comuns, com salário base de R$ 1.500, R$ 2.000 para manter. Então, esclarecendo, essa informação com relação à prestação de contas, é que assim, ó, por isso que eu digo, como que eu vou prestar contas se a Prefeitura não repassou os recursos para a Liga? Em 2014, era para repassar R$90 mil, repassaram R$10 mil em dezembro. Em 2015, era para repassar 75, repassaram 25. Então, que comprovação de contas a gente ia fazer, se quem estava pagando as contas era eu, era buscando apoio à sociedade. Então, tem um pouquinho de distorção com relação a isso. As informações estão claras, todas as contas estão disponíveis na Prefeitura, os vereadores podem buscar, né? Com relação à falta de informações com relação às equipes, é mais que normal, porque estávamos, né, criando uma entidade e não tinha recursos para manter todo um time. E nós nunca fizemos o campeonato sozinho, sempre foi em parceria com o Departamento de Desporto da Prefeitura. Então, muitas informações fazia parte a Prefeitura, né, reportar tabelas, datas. Nós só organizamos o regulamento, né, e buscamos apoio à sociedade. O restante, arbitragem, tabelas, coisa do gênero, era tudo com a Prefeitura. Então, cabe, né, ao São Marquense entender que não tem como a Liga prestar contas se não receber o recurso. É simples. Acho que era isso. Ok. Então, voltando então aqui ao debate com os candidatos a prefeito de São Marcos, transmissão ao vivo aqui da loja da Bitcoin Internet. A transmissão é da equipe do portal de notícias Bitcoin News, produção do debate do jornal Atualitar e também
os ouvintes, enfim, as pessoas podem acompanhar o debate através da Rádio São Marcos FM, que também está transmitindo hoje o debate ao vivo. Agora, então, encerrado o primeiro bloco, com as perguntas do Jornal Atualitar, nós vamos para o segundo bloco, que aí é a primeira rodada de perguntas em que os candidatos terão a oportunidade de fazer uma pergunta aos seus adversários. Nós vamos para o sorteio novamente. A advogada Ana Lúcia está aqui ao meu lado e nós vamos definir, então, a ordem de perguntas agora. Obrigada, Ana. Então, vamos ver quem vai ser o primeiro a perguntar. Juninho. O segundo. O pessoal da produção já vai anotando. Coover, candidato Coover. O terceiro vai ser o Geraldo, já deixa em ordem aí para nós acompanharmos depois. E o quarto? Luiz Carlos Suzin. Juninho. Vou fazer uma pergunta para um agora. Vou retomar novamente a explicação para que fique claro para vocês também, novamente, reforçando, né? E também para as pessoas que estão nos acompanhando. Então, agora o Juninho, ele vai ter 1 minuto, ele vai escolher um candidato para fazer a sua pergunta, um adversário, enfim, terá 1 minuto para fazer a pergunta. O candidato que for perguntado terá 3 minutos para responder. Na sequência, nós teremos 1 minuto para a réplica com o Juninho, e mais 1 minuto para a tréplica. Então, é sempre 1 minuto e apenas, então, a resposta, que é 3 minutos. Os demais tempos são todos de 1 minuto. Candidato Juninho, qual dos demais candidatos você escolhe para fazer a primeira pergunta? Eu vou fazer a primeira pergunta ao colega Suzin. Só um minutinho. Reseta novamente ali, olhando para o marcador do tempo aí. Ok, Juninho, pode fazer. Suzin, a gente sabe da tua carreira aí com mais de 30 anos, né, na Câmara de Vereadores, sempre construir sua carreira dentro do PMDB. Né? Nesse ano resolveu deixar a sigla. Gostaria de saber o que levou, né, a saída do PMDB, né, e gostaria também de que nos falasse quais os bastidores, como funciona o sistema de fazer política, né, do partido do PMDB. Lembro que dentro da Câmara acompanhei o processo da sua transição e me lembro por muitas vezes que em algumas pesquisas seu nome era cotado para ser no pré-candidato a prefeito pelo PMDB. Isso não acontecendo. Lembro que o senhor falava que não era um homem de cabresto, né? E a pergunta é, o candidato do PMDB hoje está, né, usando cabresto? Bom, primeiramente... Momento, Suzin, pode ir. Essa pergunta devia ser feita ao próprio candidato Coover. E eu não uso cabresto. Nunca usei, não vou usar. Eu tenho uma postura de ser o vereador que nunca faltou a nenhuma reunião de Câmara em 26 anos, mesmo tendo atestado médico. Então, não deixei de ir pelo salário, que se ficasse em casa com atestado médico, eu ganhava meu salário. Na verdade, eu não pude ser candidato aonde eu estava pelo fato de, quando fui lançado em agosto, marcado a data para ser lançado em outubro, após acertar os detalhes com o Jornal Atualitar, marcado o dia, com a Rádio Diplomata, da imprensa, com o restaurante combinado lá no Posto do Negro, para fazer o lançamento. Dias após, eu fui chamado em outra reunião, dizendo que tinha apenas um detalhe, que eu seria o candidato natural do PMDB, mas que eu teria que colocar os cargos de confiança indicados pelo partido e pelos partidos da coligação, se fosse fechada. Eu disse que teria maior honra indicar os candidatos que a coligação nos indicasse, desde que fosse da seguinte forma: indicassem um monte de nomes e que eu escolheria os nomes adequados em cada área, em cada setor. A resposta foi que eu teria que colocar os nomes indicados. Eu teria que chamar aqueles nomes indicados para as secretarias, e não que eu escolhesse. E prontamente eu disse que não. Passou o seu tempo, a negociação não evoluiu, e a resposta que eu tive é que se eu não colocasse as pessoas indicadas pela coligação, na verdade, iriam indicar outros nomes. E assim foi feito. Chegou no dia 18 de outubro, foi indicado o meu nome, em seguida foi indicado o Coover, e também foi indicado o nome
da Patrícia Camassola. Pois bem, aí ficou todo o período até dia 16 de março, porque eu não quis sair sem para perder o mandato, observando a lei. A lei me permitia sair a todo político com cargo eletivo, sair do dia 1º de março, 18, sem a perda do mandato. Não fiz isso, fiquei negociando, esperando, recebendo convites, e no dia 16, à 1h30, foi marcada uma reunião, dizendo de que, na verdade, eu não serviria mais para concorrer a cargo nenhum, a não ser para ajudar o partido nas eleições. E eu disse que não me serviria, tinha só 2 dias para mudar de partido, mudei de partido, formei a rede do PPS, me lancei de candidato, e embora intrigas de candidatos que existem em São Marcos, alguns, que dizem, falam que uma hora estava coligado, ia ser o vice do Juninho, uma hora do Geraldo, uma hora do Cover, e que eu ia desistir, e que não ia ter documentos. Agradeço a população que nos confiou, e nós somos candidatos e estamos aí atendendo a população. Ok, Suzinho, obrigada. 1 minuto agora para a réplica do Juninho. Então, ficou claro à sociedade que o PMDB ganhando as eleições não vai ser o candidato a prefeito que escolherá o secretariado. Ele não escolherá, né, a sua equipe administrativa. Pelas palavras do nosso colega aqui, que isso é de praxe, todo mundo sabe que aos 53 anos de emancipação política, quem define, muitas vezes, não é os candidatos a prefeito, e sim as pessoas que estão por trás, né, as pessoas que, de longa história, querem conduzir a nossa política, a nossa cidade, de forma sorrateira, escondidos nos bastidores. Então, fica claro, o colega Suzinho foi muito feliz em esclarecer que dentro do PMDB as coisas não funcionam como o prefeito quer, e sim como os seus bastidores, as pessoas que coordenam, né, sua campanha decidem. Fiquem atentos aí à sociedade. E acho que era só esse comentário. Ok, mais 1 minuto, então, Suzinho, para a tua tréplica. Então, eu, na verdade, eu atendi ao apelo do partido, respeitei, como eles têm que me respeitar. Sou candidato a prefeito, embora em São Marcos nós temos 2 grupos que estão no poder toda a vida e que fazem qualquer coisa para estar sempre no poder, às vezes um mais, outro menos, mas espalhando informações erradas, generalizadas, tentando tumultuar. Dizer à população de que eu entendo e tenho ao meu lado o grande trabalho. Eu não tenho muitos assessores, aliás, não tenho assessores. É uma equipe de casa em casa com as pessoas, um partido que não tem dinheiro, mas nós temos a experiência na gestão pública. E, além disso, nós temos um trabalho dedicado e entendemos que essas coligações que tem no Brasil só servem para dar cargos aos políticos. Os políticos têm que colocar no cargo pessoas sem capacidade porque são da coligação. Ok. Então, agora é o segundo candidato a fazer a sua pergunta para um adversário, será o candidato Cover. Cover, quem te escolhe para fazer a tua primeira pergunta? Para o Geraldo. O Geraldo. Então, a pergunta do Cover vai para o Geraldo. 1 minuto, Cover. Tá bom. Caro candidato, ouvimos no seu espaço eleitoral que seus apoiadores, eleitores dos bairros dizem que a administração está boa e vai melhorar. Contudo, o senhor e sua vice se definem como a verdadeira renovação, quando são, na verdade, a chapa que representa a atual situação, pertencente ao partido que administra o município no momento. Como pode, então, os eleitores apoiarem, mas o senhor, candidato, não? Por que o senhor não se apresenta como continuação da atual gestão do município, liderada pelo prefeito Demétrio, e que tem sua esposa como secretária da Saúde? Candidato Geraldo, 3 minutos. Ok. Obrigado pela pergunta, candidato Cover. Veja bem, querem realmente pregar que o Geraldo e a Humilde são a continuidade do governo Demétrio. Muito bem. Nós estamos nos definindo como a verdadeira renovação. Por que a verdadeira renovação? Primeiro, que nunca estivemos na prefeitura. Eu nunca fui prefeito, a vereadora Humildes nunca foi vice-prefeita. Temos ideias renovadas e ideias próprias para colocar em prática.
eu não deixo também de criticar o governo Demétrio naqueles pontos que eu entendo que está errado, já há muito tempo. Porém, nós vamos implantar na Prefeitura Municipal atitudes que são uma renovação, não só com relação ao PP, como também ao PMDB que governou antes, que, aliás, o senhor traz a vice-prefeita Rosa junto. Isso prova que o senhor está trazendo toda aquela administração do Evandro Balardim para dentro da sua administração, caso o senhor seja eleito. Isso não é renovação. Renovação são nomes novos, e nós somos estes nomes. Vamos implantar um sistema de metas no poder público, com uma equipe também renovada, cara mediadora, equipe renovada, pessoas no primeiro escalão, líderes competentes, terão objetivos a cumprir, metas estabelecidas para buscar e avaliação de desempenho. Teremos a Secretaria de Desenvolvimento Empresarial, que será uma grande inovação. Uma grande inovação. O ponto de apoio para todo o empresariado. Teremos lá um secretário. As entidades indicarão 5 nomes, e nós escolheremos dos 5 um secretário. Então, já é uma inovação, é uma renovação. Sistema de metas é uma renovação. Busca de objetivos de uma forma constante é uma renovação. Nossas cabeças, até a nossa formação, né? A nossa formação, nossa história de vida, a minha história de vida profissional, dentro de uma empresa fantástica chamada Banco do Brasil, aliás, que também trouxe grandes políticos para o Brasil, como o prefeito de Porto Alegre, Fortunati, por exemplo, veio do Banco do Brasil. Então, gente, eu tenho uma carreira de sucesso na empresa que eu participei, cobrada, exigida, e vamos implantar na prefeitura o mesmo sistema. Cobrar, exigir, estabelecer metas, e São Marcos terá nova cara daqui a 4 anos, eu não tenho dúvida, com o sistema que nós implantaremos em 1º de janeiro. Então, sim, candidato Cuve, nós seremos a verdadeira renovação e não a continuidade. As ideias são diferentes, a atitude será diferente e os resultados serão muito diferentes. Ok, candidato Geraldo Cuver, 1 minuto para a réplica. Pois é, você falou de bancário. O prefeito Demétrio também é bancário, você também é bancário. Você representa a administração atual, é da situação. Eu gostaria que você desse uma nota para a atual administração de 1 a 10, no seu entender, que nota você daria para a atual administração? 1 minuto para a réplica. Olha, eu daria um 7 para a atual administração. E vou dizer por quê. Porque ele pagou uma dívida histórica, uma dívida que nunca teve, atualizada hoje, 4.440.000. Não me venho com 1,5 milhão, 2. 4.440.000 é a dívida que foi deixada pela vice-prefeita Rosa, que é a sua vice, né, para o atual administrador. Uma crise sem precedentes. Nós temos no estado do Rio Grande do Sul 70 prefeituras que estão atrasando salários. São Marcos não atrasa salários. São Marcos, apesar da crise, pagou a dívida e vem reduzindo o déficit mês a mês e vai chegar no final do ano praticamente com a conta em dia, em plena crise. Isso é uma administração de nota 7. Agora, a administração de nota 0 é aquela que, além de não fazer muito, deixa uma dívida enorme para outra administração e ainda vem a vice concorrer com o atual candidato. Eu não entendo. Isso sim é sem precedentes em São Marcos. Ok. Geraldo, tu também é o próximo candidato, então o terceiro a fazer a pergunta. Quem você escolhe, Geraldo? Eu escolho o candidato Suzinho. Suzinho, então, 1 minuto para a tua pergunta para o candidato Luiz Carlos Suzinho. Candidato Suzinho, a primeira entrevista que eu concedi numa rádio aqui em São Marcos foi para o senhor, falando sobre esporte, pela minha liderança na época, junto ao Pedras Brancas Futebol Clube. O senhor vai se lembrar disso, talvez. O senhor, com a experiência que tem na área esportiva, né, por ser um locutor, ter um programa de esportes por muito tempo na Rádio Diplomata, eu gostaria de saber os seus planos para a área esportiva aqui de São Marcos. 3 minutos, Bem, Suzinho. para a área esportiva, nós temos que, acima de tudo, e nós está no nosso plano de governo, dar auxílio total a todos os esportes, a diversos tipos de esportes, mas todos aqueles de base. Porque se nós não tivermos
um apoio ao esporte nas bases, não adianta você querer formar cidadãos. O cidadão, a gente forma ele quando ele ainda é criança, com auxílio e apoio nas escolas públicas municipais, com auxílio e apoio às entidades ligadas aos esportes, com auxílio e apoio também às entidades como a Associação dos Motoristas, que tem naquele departamento que favorece muito as nossas crianças e que, como presidente da Câmara de Vereadores, sempre fiz as devoluções com a finalidade direta ao Executivo para que fossem aplicadas no projeto Crescimento, que é quem faz esse grande trabalho, que por sinal criado por você, no seu tempo, lá na associação. Eu entendo que todas as idades precisam ter as práticas do esporte, todas. Mas a prioridade número 1 tem que ser as questões de base dos esportes. Esporte em São Marcos não é apenas futebol. Penso em São Marcos que esporte é futebol. Tem futebol, natação, muito importante para a saúde, vôlei, tênis, basquete, enfim, o tradicionalismo, esporte ligado ao tradicionalismo. São atividades que requer a participação direta do poder público, que, aliás, tem sido muito escasso ultimamente. Faz-se em São Marcos campeonatos que duram 1 mês, 20 dias, um pouco mais, e que não tem finalidade nenhuma. Não desenvolve o esporte saudável. Nós queremos investir no esporte, especialmente nas pessoas, para que elas se tornem cidadãs e que tenham uma formação de caráter acima de tudo. E as escolas é que fazem esse grande papel. Mas para nós auxiliarmos as escolas, temos que darmos condições, com ginásios cobertos, ginásios adequados, e tem alguns ginásios, mas estão às vezes inadequados para a prática saudável do esporte. Então, esporte é saúde. Cada real investido no esporte, são 10 reais economizados na saúde. É a Organização Mundial da Saúde que diz isso, não sou eu. 1 real investido no esporte, são 10 economizados na saúde pública do município. Então é isso que nós temos que fazer. Mas para tornar a pessoa esportiva a gostar do esporte, tem que ser feito desde os primeiros anos, com a participação especial, acima de tudo, com as entidades que elaboram essa prática do esporte, mas acima de tudo com as escolas que têm aquelas aulas especiais dedicadas ao esporte e que precisam ter locais totalmente adequados para essa prática. Candidato Geraldo, 1 minuto para a réplica. Ok, ótimas ideias, candidato Suzinho. Acho que é importante, né? E eu aproveito, você citou aí o projeto Crescimento, né, e tantas entidades. O candidato Juninho também já participou de alguns projetos assim. Veja bem, nós criamos, em 1995, o projeto Crescimento da Associação dos Motoristas. Talvez o maior projeto e melhor projeto criado em termos de esportes aqui em São Marcos, né? Até hoje, em plena atividade, trouxemos o futsal, né, a ser praticado aqui de uma forma diferente. Hoje temos um time na série bronze, graças àquilo. Quando eu trabalhei em Caxias, eu implantei na ABB Caxias do Sul o projeto Atleta Cidadão, nos mesmos moldes. E temos agora no nosso plano de governo implantar um projeto de inclusão social nos bairros para crianças, meninos e meninas. E não será só esporte, não. Teremos o psicólogo, odontomóvel visitando, nutricionista. Será um grande projeto social de inclusão da criança através do esporte. Então, obrigado, Suzinho, pela resposta. Ok, tréplica de 1 minuto, Suzinho. Eu estava dizendo que nós também temos no nosso plano de governo, e é importante ressaltar que você falou no odontomóvel, que nós temos o odontomóvel e aquele consultório móvel que não está sendo utilizado pelo poder público. Então, não basta agora colocá-lo em prática, fazer essa utilização, que está no nosso plano de governo, essa utilização, não basta apenas usá-lo agora para crianças dos bairros. Nós precisamos lembrar também que no interior existem pessoas, que no interior as pessoas pagam seus impostos e que estão abandonadas, e que no interior é preciso nós darmos incentivos nas práticas do esporte, especialmente então com o atendimento necessário, com odontomóvel, questão de saúde, e nós precisamos cada vez mais, sim, deixar, na verdade, as promessas de lado e partirmos para a prática. Porque eu conheço o município há muitos anos, é vereador há 26 anos, e entra governo, sai governo, e os planos de governo simplesmente ficam no papel. Na realidade, você vê pouca coisa de prática em melhorias para a população. Ok, Suzinho. Suzinho,
é então o quarto candidato, o último dessa segunda rodada entre as perguntas entre os adversários. Escolhe então um dos teus adversários para fazer a tua primeira pergunta. Eu vou perguntar ao candidato Evandro Couver. 1 minuto, Suzinho. Candidato, o seu partido, a sua coligação, melhor dizendo, né? A coligação que está hoje, deixou o município endividado há 4 anos atrás. Vocês surgem como reagir, vamos reagir. Mas reagir a quê? A dívida que a gestão deixou? Reagir à dívida que a atual gestão não conseguiu pagar? Ou reagir à falta de comprometimento dos governos com nossa sociedade? Então a pergunta que eu quero lhe fazer é a seguinte: quais os limites que o seu prefeito tem para utilizar nas áreas saúde, educação e folha de pagamento? Limites mínimos e máximos. 3 minutos. Ok. Então, respondendo a tua pergunta, Suzinho, acho que até para esclarecimento, você fazia parte daquele governo. Eu não. Não, eu era presidente da Câmara. Tá, mas você era do partido do PMDB da época. Então você era parte do governo, eu não. Mas te respondendo a pergunta, a gente tem dados do jornal La Atualità aqui, que a secretária da Fazenda, senhora Iris Girardello, no apontamento, a dívida era R$2 milhões, está aqui impressa. No início do mês de março, a dívida já estava toda quitada, os 2 milhões. Então, respondendo à dívida. Os valores, saúde 15%, educação 25% e a folha no máximo de 50%. Tem Câmara de Vereadores e os outros investimentos que são, né? Então, na realidade, hoje, para a gente conseguir fazer a administração, são algumas coisas que nós temos que reagir. O que nós temos que reagir? Diminuir cargos comissionados, cargos de confiança, secretários, trabalhar com uma equipe bastante enxuta para que realmente a gente consiga, com o orçamento do município, fazer a diferença e fazer as obras acontecerem. Então, economizando com folha de pagamento, você vai sobrar mais dinheiro, além de buscar recursos federais, claro, com certeza. Mas falando do nosso orçamento aqui, temos que reagir, temos que realmente ter as pessoas apenas os necessários. Não podemos estar pagando pessoas para não estar desempenhando atividades ou que não necessitam daquela quantidade de pessoas. Então é nesse sentido que a gente quer fazer uma administração enxuta, uma administração diferente, e por onde eu passei, você sabe, os candidatos sabem, a imprensa sabe, os resultados que nós trouxemos. É dessa forma que nós queremos administrar São Marcos, de forma séria e competente, trabalhando muito com a equipe que realmente entenda que nem nós, que seja competente para que realmente São Marcos volte ao seu crescimento. Que São Marcos a gente não precisa criticar, o povo mesmo vê como está o nosso município. Precisamos reagir. Se nós não reagir agora, São Marcos vai sentir muito e de repente não tem mais o que fazer daqui 4 anos. Ok, Suzinho. 1 minuto para a tua réplica. Só para lembrar o nobre candidato Couver que fazer parte do governo significa fazer parte do executivo. Se você entender que fazer parte do governo foi quando fui prefeito de exercício de 1º a 17 de janeiro de 2012, isso é fazer parte do governo. Mas, por ser filiado ao PMDB, eu não fiz parte do governo em secretarias nenhuma, e nem parte das ações do governo, a não ser por aqueles dias que eu respondi junto ao Tribunal de Contas, e que, na verdade, minhas contas foram aprovadas plenamente na minha gestão daqueles 17 dias. Dizer de que os poderes são distintos, o poder executivo é um poder, vereador, ele não faz parte do governo por o vereador ser do mesmo partido. Fazer parte do governo é o vereador que está imbuído de um cargo junto ao poder executivo. Portanto, o vereador que diz que faz parte do governo, sendo situação, ele realmente não está cumprindo com o dever de ser um legislador. Ok, então o Couver agora mais 1 minuto para tréplica. É estranho, né, Suzinho, ver você dizer que você foi eleito pelo partido e dizer que não fazia parte, né? Eu acho bastante estranho, porque se você é um vereador eleito pelo partido da situação, você é situação nesse momento. Mas, ok, a gente entende a tua resposta,
Mas eu entendo que se você é eleito por aquele partido, você sim faz parte. Tanto é que você, se não me falha a memória, foi até presidente da Câmara naquele momento também, naqueles 4 anos de mandato do PMDB, ao qual você fazia parte e deve ter pedido voto e trabalhado em prol daquela campanha. Mas uma administração que deixou grandes frutos para São Marcos. Que se você vai ver, veio mais de 7 milhões em emendas parlamentares. Coisa que não está se vendo mais. Então, grandes avanços tivemos naqueles 4 anos. Pena que não continuou. Ok, então, nós estamos aqui com o debate ao vivo com os candidatos a prefeito do município de São Marcos, diretamente aqui da loja da Bitcom Internet. A transmissão é da Bitcom Internet, portal de notícias do Bitcom News, produção desse debate do jornal Atualitá. Também transmite ao vivo, está em rede conosco, a Rádio São Marcos FM. Esse então foi o segundo bloco do debate, a primeira rodada de perguntas entre os candidatos.